abrir a nossa listinha, recomeçar, página 12, questão 57, muito bonita essa questão 57, o cara tem que ter boas noções de segunda lei de Newton para matar ela. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Deve ser um avião muito especial esse, né? Para poder parar no ar e o cara poder saltar, né? Certo? Então tu vê, toda a questão de física, mesmo as bonitinhas como essas, se tu for botar, né? Começar a pensar muito, é que estranho, como é que o cara saltou do avião que tá indo pra frente, aí ele começa a cair vertical, né? Ele tem que cair parabolicamente inicialmente, né? Mas tudo bem. No instante em que o paraquedas cai verticalmente até atingir a velocidade limite, ele está me dizendo que o cara atingiu a máxima velocidade dele, né? Certo? Se ele atingiu a velocidade máxima, é porque ela parou de aumentar. Se a velocidade chegou no valor máximo e não muda mais, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então tu vê, depois que ele saltou, em algum momento a força resultante foi zero. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. É o que se espera de um paraquedas. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. De novo, ó. A velocidade dele voltou a ser constante, a aceleração vale zero, a força resultante vale zero. Então vai ter que zerar a força resultante em dois momentos. No meio do salto, quando ele atinge a velocidade máxima, e no final do salto, quando ele fica com velocidade constante de novo. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. O gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda. Então, pelo que nós vimos, tem dois momentos em que a velocidade fica constante, no meio do salto e no final do salto. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é... Eu tenho que buscar um gráfico em que a força resultante fique zero no meio e no fim. No meio, a força resultante ficou zero, ó, quando ele abriu o paraquedas. Próximo momento ele abriu o paraquedas. Mas no final, a força resultante fica alta, o cara morre na chegada. Né? Se tem força resultante no final do fenômeno, tem aceleração. E tendo aceleração, ele pode estar com uma velocidade grande, né? Isso pode machucar, né? Nesse caso, a força sai de zero. Como assim, cara? Quando tu pula do avião, a força resultante não sai de zero. É o teu peso a força resultante. No começo da queda do sujeito, praticamente só o peso atua nele. À medida que a velocidade dele começa a aumentar, a força de atrito começa a aumentar. E chega uma hora que elas se igualam. É quando ele atingiu a velocidade máxima. Quando ele abre o paraquedas, o atrito aumenta absurdamente. E fica muito maior que o peso. Só que aí a velocidade dele diminui e na chegada, mais uma vez, o peso está se igualando à força de atrito. Então teve dois momentos em que a força resultante era zero, no meio e no fim. Esse aqui a resultante é zero no começo, ó. No meio a resultante não é zero, no fim é. Mas aqui também deveria ser falso. A força resultante vai aumentando, aumentando, aumentando e se mantém constante, quer dizer que ele vai acelerar, vai chegar um míssil no chão. Ele vai ser um meteorito, não vai ser um paraquedista. Vai estar queimando na atmosfera devido à alta velocidade. Não. Aqui começa legal, ó. Só que vai caindo, caindo e na chegada é zero. Mas olha a abertura do paraquedas. O paraquedas não fez nada. Como assim? O paraquedas abre e não acontece nada. Por eliminação tem que ser essa, porque a força resultante, né, começou grande, foi caindo, 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 chegou a zero no caso da velocidade limite. Quando ele abre o paraquedas, a resultante aponta para o outro lado, né? A resultante no começo era vertical para baixo. Quando ele abre o paraquedas, a resultante é vertical para cima. Aí faz sentido, então a resultante inicial está para cima e a resultante depois está para baixo. E ela foi zero, tanto no meio quanto no fim do salto. Condiz com aquilo que nós já estávamos pensando. Então é o gráfico B. Esse aqui é o correto. Muito legal essa questão, né? É uma boa maneira de verificar como é que está a tua segunda lei de Newton, né? Não só a segunda lei de Newton, mas a tua capacidade de interpretar o texto e verificar que em dois momentos a força resultante era zero. Bem legal essa questão. Pois não. Claro, fica à vontade. Aqui das forças de Newton, tem diferença ela no plano inclinado e ela no horizontal? Sempre que uma força de atrito for te deslocar, sempre que for o atrito que está te deslocando, como o ato de caminhar,
o atrito sempre vai ter que ter a mesma direção e o mesmo sentido do movimento, certo? Então, se eu estou conseguindo me deslocar em função do atrito, com certeza o atrito tem que ser horizontal, já que o meu movimento é horizontal, e para frente, já que eu estou indo para frente. Se eu estou subindo um plano inclinado, mesma coisa. Já que eu vou subir o plano inclinado, a força que vai me levar para cima não pode ser a gravidade, que é para baixo. Não pode ser o PX que me atrapalha. Não pode ser a normal nem o PY que estão se anulando. Tem que ser alguma força que esteja na direção em que eu estou indo e no sentido em que eu estou indo. Então a força de atrito vai sempre atuar na direção e no sentido do movimento, quando ela é a força motora. Certo? Agora cuidado, ó. Se eu começo a arrastar um objeto, se eu começo a arrastar uma cadeira aqui, o atrito no movimento da cadeira não é a força motora. Quem está movimentando a cadeira sou eu. Aí, no caso da cadeira estar se arrastando no chão, a força de atrito vai ser paralela à superfície e no sentido oposto. Força de atrito é sempre paralela à superfície. Sempre. E ela pode ser contrária ou a favor do movimento. Aí, cada caso é um caso. Questão 58. Dá uma olhadinha aqui, vamos fazer junto essa do ABS. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS respectivamente são, em todos os gráficos, o eixo Y é a força de atrito e o eixo X é a pressão do pé contra o pedal de freio. Não custa lembrar, né, galera? Calcular atrito não é difícil, é só pegar a coeficiente de atrito e multiplicar pela força normal. Quando o atrito é cinético ou dinâmico, como eu prefiro, é quando há deslizamento. Aí não precisa pensar, é só jogar na fórmula e fazer a conta. Porém, quando o atrito é estático, é um perigo, porque através da fórmula tu calcula a força de atrito estática máxima. E nós sabemos que o atrito, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Tudo bem para vocês? Quando os objetos estão parados, as irregularidades superficiais penetraram uma na outra e aí está travado. Quando começa a deslizar, essas irregularidades ficam quicando uma sobre a outra. E aí o atrito diminui. É por isso que existe o sistema ABS. Por aquele motivo, pelo coeficiente de atrito estático ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Se não fosse esse fato, o sistema ABS não faria o menor sentido. E ele mesmo fala, né, que a roda trava e aí o sistema ABS faz a roda, né, voltar a girar. Vamos analisar o primeiro gráfico. Pisei com mais força no pedal de freio, o atrito era maior. Faz sentido, né? Só que chegou uma hora que eu pisei tanto no pedal de freio que a roda travou e aí a força de atrito caiu. Faz sentido para um carro que não tem ABS, né? Pisei no freio, a força de atrito aumentou. Pisei mais no freio, a força de atrito aumentou. Ai meu Deus, vou bater. Pisei com tudo no freio. A roda ia travar. O sistema ABS fez a roda voltar a girar. A roda ia travar. O sistema ABS soltou a roda, ela voltou a girar. Faz sentido essa letrada. Está bem razoável. Na humildade, vamos analisar as outras. Ó, essa aqui faz sentido também. Quanto mais eu freio, mais força de atrito. E no carro ABS, quanto mais eu freio, mais força de atrito. E o carro ABS freia melhor do que o carro não ABS. Qual é o problema dessa questão, desse gráfico? Não apareceu ali a roda travando, né? Certo? Não apareceu a roda travando. E o enunciado falava que se a roda trava, né, o sistema ABS impedia esse acontecimento. E se a roda travasse, ia também fazer com que o atrito diminuísse, né? Porque eu ia sair do atrito estático, passaria para o atrito dinâmico. Por isso que ela está fora. Outra, antes de a roda travar, o atrito deveria ser o mesmo, né? O carro ABS aqui já tem mais vantagem antes da roda travar, não faz sentido. A vantagem do sistema ABS é quando a roda vai travar. Antes de a roda travar, os carros deveriam estar freando igualmente. Então essa questão aqui foi pegadinha mesmo, para quem não lembrava dessa história de atrito estático ou dinâmico. Aqui
roda não travou ainda, então já sabemos que tem alguma coisa estranha, mas isso aqui é incrível, né? Tu compra um carro com ABS, aí tu aperta fraquinho no freio, o carro já vai lá e freia com tudo. Tu aperta com tudo no freio, o carro vai lá e freia igual. Que carro é esse, né? Que tu aperta devagarzinho e sai freando a toda já. Tem que estar olhando pro retrovisor para frear esse carro. Um absurdo. Que ABS é esse? Nunca vi. Essa aqui tava legal, o cara, quanto mais fazia força no pedal, mais freava. Só que aí depois que a roda travou, aparentemente, a força começou a cair e passou a ser zero a força. Para esse cara aqui, tu vai lá, meu Deus, vou bater, a tocha cai no freio. Ele dá uma freadinha e depois que a roda começa a deslizar, o atrito vai diminuindo, diminuindo e no final não tem mais força de atrito, o carro sai deslizando em MRU para toda a eternidade. É um absurdo. Aqui o ABS está funcionando, legal. Mas isso aqui foi um absurdo. Esse aqui é um carro sem ABS, nitidamente travou a roda, a força de atrito diminuiu. E esse aqui é aquele carro com ABS satânico, que tu freia devagarinho, ele freia com tudo. Tu freia com todo, ele continua freando igual. O que não faz sentido. Então confirmamos que era a letra A que representava o funcionamento do sistema ABS e de um carro sem ABS. Nem todo sistema ABS vai ser assim, tá? Cada empresa que desenvolve um ABS novo tenta achar uma forma melhor de fazer a roda ser liberada e travada aos poucos para ter o melhor efeito, né? Tem ABS hoje em dia que é para off-road, para poder travar as rodas, né, no barro e ter uma parada melhor. Então uma série de detalhes aí. O gráfico nem sempre será exatamente igual a esse, mas esse aí é um gráfico honesto. Questão 59. Essa é outra que eu acho que dá pra gente fazer junto. Rua de passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine, eu fui no show no final de semana. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, de 99, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial T igual a zero, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade dos automóveis em função do tempo. Ele deveria ter deixado para o aluno descobrir qual era o motorista prudente e qual era o imprudente, né? A questão ficaria mais bonita. Mas ele já disse no enunciado que o motorista A é o imprudente. Nem precisaria ter avisado, porque qual é o doente que vê um sinal amarelo e sai acelerando, né? Isso é muito sem noção. O gráfico estava honestamente representado. E ele faz a seguinte colocação. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Um, entre os instantes 10 e 20 segundos. 2, entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Que história é essa de taxa de variação da velocidade? O que é isso? Taxa de variação da velocidade em metros por segundo ao quadrado. O que é isso? Ah, meu Deus, aceleração. Então tu vê, o cara foi chatinho, ele em vez de falar calcule a aceleração do cara imprudente, ele resolveu escrever de uma forma mais rebuscada, talvez para nos confundir. O que é ΔV? É V final menos V inicial, ΔT, T final menos T inicial. No trecho 2, a velocidade foi de 10 para 30, velocidade final 30, velocidade inicial 10. E o tempo final é 20, inicial é 10. 30 menos 10 é 20, 20 menos 10 é 10, 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. No segundo trecho, onde há aceleração, trecho 2, de 30 até 40 segundos, vou fazer a mesma coisa. Velocidade final, 0. Velocidade inicial daquele trecho, 30. Tempo final, 40. Tempo inicial, 30. Aceleração, menos 30 dividido por 10. Aceleração, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Como ele pediu em módulo, 2 e 3. Letra D.
Show de bola. Então a questão bem estilo Enem, né? Vai lá e conta um monte de história e tal, mas se o cara não lesse história nenhuma, fosse direto para o enunciado, para a parte final onde ocorre a pergunta, ele só teria que ler o texto todo para descobrir quem era o motorista imprudente, caso ele não se sentisse confiante em perceber que era o motorista A. Então tu vê, cara, uma dica que eu gosto de dar para a galera na parte de ciência da natureza, física especificamente, é não ler todas as questões do Enem. Dá para acreditar o professor dando essa dica? Não leia. Como assim, professor? Pega a questão do Enem, vai ter um enunciado gigante, né? Vai no final do enunciado e leia a pergunta. Muitas das perguntas que tu vai ler, tu vai ver que não faz o menor sentido o que ele está falando antes, é inútil o que ele estiver falando antes. Leu a pergunta e vê, porra, não entendi que pergunta é essa que ele quer saber. Leia o enunciado todo. Fazendo dessa maneira, tu vai perceber que metade das questões de física tu não vai precisar ler. E isso vai te economizar, sei lá, uma meia hora de leitura no vestibular, no Enem, o que vai te permitir pelo menos terminar a prova melhor do que os outros, porque sabe, é uma maratona, né? O Enem o cara sai destruído de tanta leitura, de tanto tempo de prova. Então, esse macete na minha matéria funciona. Eu não sei se eu comentei com vocês, cara, eu sempre tento fazer os simulados, né? E sempre que eu tenho oportunidade de ir no vestibular e fazer o vestibular como se fosse um aluno, eu faço. Porque eu tenho que testar, né? Será que eu sou bom ainda? Estou tanto tempo sem fazer vestibular, né? Será que eu ainda gabarito, física, matemática, que são as minhas matérias que eu leciono? Então eu volto e meio que eu tenho oportunidade, eu vou lá e faço o vestibular como se fosse um aluno. E eu faço biologia, eu faço todas as matérias, né? Sacanagem, lá vou fazer só física e matemática, e eu gabaritei física e matemática, mas nem encostei nas outras. Aí eu não estou simulando o que o aluno está passando, né? Eu quero me colocar no lugar de vocês. Quando eu vou fazer o simulado Enem lá de um colégio onde eu trabalho, eu comecei a perceber, cara, que eu tinha que me matar para poder finalizar a prova de física e matemática. E o povo pensava, não é possível, não tá certo, eu sou professor, eu tenho que terminar com folga essa merda. Não posso chegar no limite. Aí eu comecei a fazer isso, parei de ler as questões todas. Meu Deus, comecei a terminar com uma folga bem boa para poder analisar algumas questões mais perigosas. Então é por isso que eu estou dividindo essa dica contigo. Não leiam todas as questões, letra por letra. Algumas vale a pena tu ler só a pergunta primeiro. Questão 60. Olha que interessante essa questão 60 da página 13. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida dos 1.500 metros, com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro, com um tempo de 3,65 minutos, nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou aproximadamente. Como é que vocês poderiam me ajudar para eu calcular o quanto a velocidade média desse cara aumentou? Obrigado, garota. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Qual era a distância que ele percorreu? 1.500 metros. Quanto tempo ele demorou? 3,58. Beleza. Aí eu faço a divisão e obtenho a velocidade média de 2007. O que mais? 1.500 metros dividido por... Isso, aí vai dar em metros por minuto, né? A velocidade do ano anterior. E aí? O que eu faço? Uma velocidade de 2006, a outra em 2007. O que eu faço? Pode ser uma regra de 3. Posso fazer uma regra de 3. Mas ele quer a variação, né? Então, teoricamente, teria que subtrair uma da outra, ver quanto variou e fazer a regra de 3, né? Para achar a resposta final. Tu vê, lá em Chapecó eu dividi, fiz a divisão rapidinho, fiz a divisão na munheca ali rapidinho, vi o quanto variou, fiz uma regrinha de 3 e matei a questão. Quando eu fui fazer em outra sala, um aluno sugeriu, professor, para tu não fazer as divisões, não seria melhor fazer a regra de 3 já direto? Eu concordei na hora, com certeza. Com certeza, muito melhor eu quero pensar assim. Isso era o 100%, né? Essa velocidade era o 100%, né? A nova velocidade vai ser 1.500 dividido por 3 pontos, e isso vai ser x%, né? Fazendo a multiplicação cruzada, 1.500 vezes 3,65x é igual a 1.500 sobre 3,58 vezes 100%. Está multiplicando, passa
dividindo. Então, olha que divisão gostosa para o cara fazer. E divisão de fração, como é que a gente faz? É a primeira vezes o inverso da segunda. Eu vou pegar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Assim, a gente não vai precisar fazer tantas divisões, porque 1.500 dividido por 1.500 anula. Fica 3,65 dividido por 3,58. Bem mais gostoso, né? Tu imagina tu ter que fazer uma, duas divisões, a subtração e a regra de 3. E assim a gente só vai fazer uma divisão. Certo? Então ficou um pouquinho melhor. 3,65 dividido por 3,58 igual as casas elimina a vírgula, dá 1. 358, subtrai, sobra 7. Vírgula abaixo do zero não dá, 0 vem 0. 2 estoura, daria 1. Mas é quase 2, tu concorda comigo? Né? Quase 2, vai dar 1 e depois vai dar 9 ou 8. Então aproximadamente 1,02 vezes 100%, o que dá 102%. Se a nova velocidade do novo recorde é 102% da anterior, significa que a velocidade aumentou em 2%. Será que foi a sapatilha? Eu não sei. 1 ano de treinamento aí, 1 ano para aprimorar os anabolizantes que eles tomam, né? É importante nessa discussão, né, galera? É importante a gente saber que hoje atleta de ponta não é saudável. Ser atleta de ponta é morrer mais cedo. E ainda ter que suportar aquela pressão que existe para tu usar alguma droga para melhorar o teu desempenho, porque não vai ser detectada, né, no exame. Né? Hoje tem uma briga química aí entre as indústrias para ver, né, quem é que descobre uma substância que aumenta o desempenho sem ser detectada nos testes. Né? Isso é uma tristeza. 61, dá uma lida na 61, cara, acho que vale a pena. Essa aqui era mais, né, básica. A 61 é mais estilo Enem. Arrisca ela ali, dá uma lida na 61 antes de eu corrigir. Vê se tu consegue entender o que foi dito ali. O perigo é o seguinte, ó. O fato de eu causar uma variação percentual no tempo não significa que eu vou causar a mesma variação percentual na velocidade. Certo? Então é perigoso isso. Será que o quanto a porcentagem que o tempo vai diminuir é a mesma porcentagem que a velocidade vai aumentar? Concorda comigo? Mas faz para ver, vai dar uma diferençazinha. Se a diferença é pequenininha, tu até consegue achar o gabarito, né? Mas se o gabarito estiver muito justinho, fazer dessa maneira pode dar um problema. Tá? Boa pergunta, tu fez direto com o tempo? Mas aí que tá, deu 1,09, né? Tu deveria ter assinalado 1,05, está muito mais próximo do que 2. Então tu vê, não fecha. Se tu faz dessa maneira, tu assinala a letra A. Tu assinala a letra B meio que pelo bom senso, né? Concorda comigo? Olha que legal, ele fez exatamente o que tu queria. Certo? Deu 1,09. Ou seja, deu 109%, de certa forma. Né? Pois é, teria que dar uma pensada desse jeito. Ah, já que diminuiu, o tempo diminuiu em 2%, a velocidade vai aumentar em aproximadamente 2%. Certo? Exatamente. Esse é o risco da ideia.